Esse início de gráficos e aplicações é a parte que eu mais gosto da disciplina, tá? É necessário entender bem derivadas para entender essa parte da matéria aí. Eu estou aqui tentando achar minha caneta da mesa. Só um pouquinho que eu acho que veio parar debaixo do computador. Bom, essa é a parte que eu mais gosto da matéria. Ela nos auxilia a fazer gráficos e ela é um pouco difícil, mas não tanto. Mas tem que saber tudo para trás de derivados e funções, não tem jeito, né? Veja que aqui eu tenho uma animaçãozinha do conceito de derivada, né, com ΔY sobre ΔX, né, vê quando o segundo ponto está muito longe, ele é bastante diferente de dy sobre dx, né? O dy seria a distância até aqui, né? Ó, vamos esperar esse ponto vir. Então, o dy é isso aqui, e o ΔY é esse que está aparecendo ali, né? Mas claro que eles são iguais quando o segundo ponto está bem pertinho. Então, como a gente sabe quando uma função está crescendo ou decrescendo? Pelo sinal da derivada, né? Naturalmente, eu sei que nesse trecho aqui, a função tem derivada maior do que zero. Nesse outro trecho aqui, a derivada é menor do que zero, aqui a derivada é maior do que zero, e aqui a derivada é igual a zero. Nesse ponto em específico aqui, somente nesse ponto ali, a derivada é igual a zero. E nesse ponto aqui, ó, de mudança, né, a derivada não existe. Por quê? Porque a derivada tendendo pela esquerda é uma e tendendo pela direita é outra. E a derivada é definida como um limite, logo ela só existe quando os limites laterais são iguais, ou quando o limite é bilateral. Agora, temos um exemplo bem simples. Encontre os intervalos nos quais essa função está crescendo ou decrescendo. Mesmo que eu não tivesse o gráfico, eu poderia simplesmente fazer a derivada, né? Então, vou fazer f' igual a 2x menos 4. E agora eu vou encontrar quando que f' é positivo ou negativo. Eu vou fazer uma retinha aqui, ó, que começa do menos infinito e vai até o mais infinito, né? E vou ver quando isso é positivo ou quando é negativo. Bom, eu sei que é zero, né? Olhando para cá, eu já sei que é zero quando x igual a 2. Né? Quando x igual a 2, eu tenho zero. Então, vou colocar o ponto 2 aqui também. Ponto 2. Quando x é menor do que 2, por exemplo, x igual a zero, ou x igual a menos infinito, que seja, né? Tudo isso aqui vai dar negativo. Aqui ela vale zero, né? Em x igual a 2. E quando x é maior do que 2, coloque 10, 20 ou mais infinito que seja, a derivada é positiva. Então, eu sei que a função decresce, né? A função decresce no intervalo de menos infinito até 2, e que ela cresce de 2 para frente. Eu sei que isto é verdade, mais uma vez, quando eu dou uma espiadinha no gráfico, né? Até 2, a função decresce. Depois de 2, a função cresce. E em x igual a 2, né, a derivada é zero. Então, ficou fácil de analisar onde uma função cresce e onde uma função decresce. É pela derivada. O que mede a derivada, então, meu Deus? A derivada mede o crescimento da função, a inclinação da função, como o y varia com relação a x. O y cresce ou decresce, e ainda mais, o quanto cresce.
Apenas o sinal diz se ela cresce ou decresce. O número que vai junto diz o quanto cresce. Tá? Se fosse y, a derivada igual a 7, quer dizer que o y cresce 7 vezes mais rápido do que x. Y' igual a menos 2, quer dizer que cai 2 vezes mais rápido que o x. Isso que nós estamos falando de derivadas constantes, né? Aqui a gente diz que a derivada ela é 2x menos 4, então ela depende do ponto x. Né? O crescimento, né, a rapidez do crescimento dessa função vai depender do ponto x, não é constante. Não quer dizer, o que importa é que para cá a derivada deu negativa e para cá a derivada deu positiva. Então, para cá decresce, para lá cresce. Onde ela deu zero, obviamente, ela não cresce nem decresce. Vamos a uma outra função, também não difícil, né? X ao cubo, vamos analisar o crescimento. Analisa seu crescimento pela derivada. Qual que é a derivada? Derivada é igual a 3x ao quadrado. Aí, de novo, vou fazer aquela retinha do menos infinito até o mais infinito. A derivada dá zero em x igual a zero. Então, vou colocar o zero aqui também. Quando x é menor do que zero, qualquer valor, menos 2, menos 3, né? Bom, eleva ao quadrado vai dar positivo. Quando x é maior do que zero, eleva ao quadrado vai dar positivo também. O que acontece? Essa função cresce e depois cresce de novo. Ela nunca decresce. Isso tanto é verdade que se você fizer o gráfico, você vai perceber que a função cresce para os x negativos, daí a derivada dá zero e volta a crescer de novo aqui. Tá? F' maior do que zero. Neste ponto aqui, F' igual a zero e depois F' maior do que zero de novo. Continua a crescer. Não é difícil fazer análise de crescimento, então, de função. Quando eu falo crescimento, vale para os dois, crescimento e decrescimento. Agora, um gráfico mais difícil. Use o gráfico, então foi fornecido o gráfico dessa função mais difícil, que está aqui ao lado. Use este gráfico para fazer uma conjectura com relação aos intervalos do qual f é crescente ou decrescente. Bom, então vou usar o gráfico para fazer uma adivinhação, uma conjectura onde o gráfico é crescente ou decrescente. Isso não é difícil de observar. Vamos arredondar os valores, né? Já que é conjectura mesmo. Não nos deram em papel milimetrado. Então, eu vou dizer que ele decresce nesse trecho aqui que eu vou pintar em vermelho. Aqui ele decresce. De menos... talvez eu não diga de menos infinito, mas pelo menos de menos 3 a menos 2 ele decresce. Ele decresce ainda, então vou colocar colocar em vermelho aqui, né? De menos 3 a menos 2. Vou escrever aqui em cima mesmo. De menos 3 a menos 2 ele decresce. Agora ele decresce também de 0 até 1. E eu vou ver onde que ele cresce. Isso é tudo conjectura, não é garantido, não é exato. Agora, de menos 2 a 0, minha conjectura é que ele cresce. E de 1 até 2, pelo menos o que eu estou enxergando aqui, é que ele cresce. Bom, minha conjectura está feita. Então, ele decresce de menos 3 a menos 2 e de 0 a 1. E ele cresce de menos 2 a 0 e de 1 até 2. Já podemos imaginar o que pede a letra B. A letra B vai pedir para nós calcularmos com base em técnicas onde ele cresce e onde ele decresce. E essa técnica nada mais é do que a derivada. Então, use o teorema, né? Esse teorema é a derivada que determine se a sua conjectura está correta. Então, vamos calcular essa derivada. F'
4 vezes 3, 12x ao cubo, né? Desconta 1 aqui. 3 vezes 4, 12, mais 12x quadrado, menos 24x. E a derivada de 2 dá 0. Isso aqui é um tanto difícil, tá? Porque é um polinômio de grau 3. Eu posso reduzir ele, por sorte, porque não tem um elemento sozinho, né? Então, eu coloco x como fator comum, eu vou ter x, né? Até melhor, eu vou ter 12x. Vou fazer 12x. 12x que multiplica x quadrado mais x menos 2. Tá? Essa aqui é a derivada. Agora eu consigo achar os pontos onde a derivada é zero. Tá? Primeiro, eu tenho que analisar o ponto x igual a zero, né? Porque se eu igualar tudo isso aqui a zero, eu vou ter x igual a zero. Outra coisa, x quadrado mais x menos 2 também pode ser igual a zero. Então, eu vou achar esses outros pontos. Vou tentar por soma e produto primeiro. Se eu não conseguir, eu faço delta. O produto tem que dar menos 2. E a soma sempre esse aqui com o sinal contrário, dividido por esse 1 que está aqui na frente, né? O que é que multiplicado dá menos 2 e somado dá menos 1. Menos 2 e 1. Menos 2 e 1, tá certo? Menos 2 e 1, tá certo. Então, vou reescrever aquele f' assim, ó. F' vai ser 12x, até aqui não mudou nada. Agora, vezes x menos x', x menos x duas linhas. Esse f' aqui é exatamente igual àquele lá. Só que vai ficar muito mais fácil de fazer aquela linha que vem do menos infinito e vai até o mais infinito, com todos os valores de x. Nós temos que reservar um valor aqui para o x igual a 0, para o x igual a 1, e não menos 1, tá? Porque x menos 1 é igual a 0. Então, x igual a 1, x igual a 1 e x igual a menos 2. E aqui eu vou analisar o sinal de f', né? Que f' é tudo isso aqui. Vamos imaginar, então, agora um x bem negativo, tipo menos infinito, né? Menos infinito vai dar menos, com menos, com menos, né? Vai ficar menos infinito, vezes menos infinito, vezes menos infinito. Tudo isso vai dar negativo, né? Então, até menos 2, o sinal da derivada é negativo. Né? Em menos 2 é zero. Entre menos 2 e 0, eu vou colocar um número aqui, 1, né? Entre menos 2, não precisa ser exatamente 1, o que for mais fácil, mas 1 é mais fácil. Então, 1 é positivo, né? Se eu colocar, aliás, menos 1 eu vou ter que colocar, né? Entre menos 2 e 0 não é 1, é menos 1, por favor. Menos 1. Vou apagar esses aqui. Menos 1 é negativo, aqui vai ficar menos 2, que vai dar negativo, menos 1 mais 2 vai dar positivo. Então, menos com mais vai dar mais. Aqui vai ficar mais. Vou trocar de cor para ficar mais fácil. Agora, quando é 0 é 0, entre 0 e 1 eu vou usar 0,5. 0,5 vai ser positivo esse aqui. Vai ser negativo esse aqui, porque menos 1 é maior que 0,5. Esse vai ser positivo, que vai dar menos. Aqui vai ficar menos o sinal da derivada. Finalmente, a última. Vou pegar um número maior do que 1, pode ser mais infinito. Positivo, positivo, positivo. Então, aqui vai ficar positivo. Logo, eu sei que a função cresce... Opa, decresce aqui, né? Sinal negativo é decresce. Eu sei que a função decresce aqui, decresce aqui.
cresce aqui e cresce lá. Eu poderia escrever assim, ó, de menos infinito, sempre intervalo aberto, porque é infinito, né? Até menos 2 aberto, não vou contar o zero, né? Ela decresce. Vou até colocar uma união aqui. União com 0 até 1. Decresce. Cresce. Agora, de menos 2 até 0, união com 1 até infinito, ela cresce. Que é exatamente o que está na tabelinha aqui, ó. De menos infinito até menos 2, ela decresce. Bom, está aqui do ladinho, tá? Eu aconselho a colocar aqui, ó, menos 2 aberto, tá? Não tem também problema nenhum de fazer fechado. A única coisa que fica estranha aqui que ela decresce até menos 2 e depois se pega o menos 2 para crescer também. Então, penso eu que o símbolo aberto aqui é melhor, tá? Me parece muito mais coerente. Por isso que eu vou pedir para que vocês usem o símbolo aberto e não fechado. Porque exatamente no ponto 2, menos 2, ou no ponto 1, ela não cresce nem decresce, ela é zero. Então, não me parece fazer sentido o intervalo pegar o valor nesse limbo aí, que não cresce nem decresce. Por isso que eu prefiro o intervalo aberto. E me parece conceitualmente mais correto. Muito bem. João Pedro, Helena, entendido o que eu fiz aí? Legal. Bom, nós vimos que a primeira derivada nos fornece o crescimento. Se cresce, não cresce. Se cresce, decresce, ou o crescimento nulo, né, que é a constante. Agora eu vou pegar essa funçãozinha azul, né, essa funçãozinha azul aqui, ó, que quase não está aparecendo pintar em cima, porque ela é da mesma cor. Essa funçãozinha azul tá na minha cara que ela é côncava para cima, né? Assim como essa de cá tá na minha cara que ela é côncava para baixo. Mas olhar e dizer que é côncava para cima ou para baixo é fácil. Eu quero ver te dar uma função, você não vê gráfico nenhum, e dizer se ela é côncava para cima ou para baixo. Bom, para dizer se uma função é côncava para cima ou para baixo, tem que fazer uma análise aqui, ó. Veja a primeira derivada aqui, ó. Ela é negativa, depois ela é zero e depois ela é positiva. Ó, então, eu tinha uma primeira derivada negativa, dizendo que a função estava decrescendo. Depois a primeira derivada ficou zero e depois a primeira derivada ficou positiva. O que eu posso falar com relação à primeira derivada? Ela está aumentando. Ela era negativa e ficou positiva. Logo, a primeira derivada está aumentando. Como é que eu faço para verificar o aumento de uma função? Faz a derivada. Veja que pela primeira derivada eu verifiquei que a função azul está diminuindo. Não diminui nem aumenta, e depois ela está aumentando. Pela primeira derivada. Daí eu olhei só para a primeira derivada agora e vi, bom, a primeira derivada era negativa. Ela ficou igual a zero e depois ela ficou maior do que zero.
Eu até poderia fazer o gráfico da primeira derivada aqui, ó. Fazer o gráfico da primeira derivada, eu vou dizer que ele é assim, ó. O gráfico da primeira derivada, ele é assim, ó. Aqui ele é zero, nesse ponto aqui ele é zero. Aqui a primeira derivada é negativa. E nesse ponto aqui, a primeira derivada é positiva. Então, eu vejo a primeira derivada só aumentando. Bom, então, quando a primeira derivada aumenta, eu tenho uma função côncava. E nesse caso aqui, ó, a primeira derivada ela começou maior do que zero. Depois ela ficou igual a zero. E depois a primeira derivada ficou menor do que zero. Então, a primeira derivada diminuiu. Como se aqui eu tivesse ela igual a zero. Aqui a primeira derivada positiva. Depois ela negativa, né? Então, aqui eu tenho a primeira derivada positiva. E aqui a primeira derivada negativa. Então, o gráfico da f' está diminuindo. Aqui aumentando. Como é que eu faço para saber se o f' está aumentando ou diminuindo? Faz a derivada dele. Então, aqui, a derivada da derivada é maior do que zero. Por quê? Porque f' está sempre aumentando. Aqui, a derivada da derivada é menor do que zero, porque o f' sempre está diminuindo. Logo, a derivada da derivada me dá a concavidade. Para quem teve dificuldade de entender isso, vem para começo, não para sempre na vida. Vocês podem decorar o seguinte: quando a segunda derivada é positiva, é côncavo para cima. Quando a segunda derivada é negativa, é côncavo para baixo. Tá? Só para quem não entendeu bem essa minha explicação, mas depois assista o vídeo para entender bem a questão da derivada da derivada. Tá? Coisas que vocês têm que, no mínimo, decorar. A derivada da derivada é igual à segunda derivada. Derivada primeira positiva quer dizer que cresce. Derivada primeira negativa quer dizer que decresce. Derivada zero quer dizer que não cresce nem decresce. Derivada segunda positiva é côncava, derivada segunda negativa é convexa. Pelo menos isso decora. Eu não falei o que é segunda derivada zero. Né? Segunda derivada positiva é aqui, côncavo para cima. Segunda derivada maior do que zero. Côncavo para baixo, segunda derivada menor do que zero. Né? Côncavo para baixo, segunda derivada menor do que zero. Côncavo para cima, segunda derivada maior do que zero. Tá? Só que entre o maior do que zero e o menor do que zero, tem uma segunda derivada igual a zero, né? É um ponto de mudança de sinal dessa segunda derivada, que nós chamamos de ponto de inflexão. É o ponto onde ela deixa de ser côncava para ser convexa, ou deixa de ser convexa para ser côncava, tanto faz. É um ponto de mudança de concavidade. Assim como existe a primeira derivada igual a zero, existe a segunda, a terceira, a quarta, mas nós vamos ficar na nossa análise só na primeira e na segunda. Aqui um exemplinho, né, de mudança de concavidade. Você está medindo, você está colocando água aqui nesse becker, né? E você está medindo a velocidade com que essa altura muda no tempo, né? Como se você tivesse feito assim, ó, ΔH, delta tempo, né? A altura e com uma taxa constante de água entrando, né? Então a altura vai aumentando assim, conforme o becker vai afinando, a altura vai crescendo, né? E depois o becker dá uma engrossadinha lá, de repente a altura volta a diminuir, né? Mesmo para a taxa constante de tantos litros por segundo está entrando aqui. Só uma interpretaçãozinha geométrica aí para facilitar a vida. Vamos a um exercício. A figura mostra o gráfico da função, né, logo daquelas funções que a gente não gosta, que é um x ao cubo. E não tem nenhum elemento x sozinho para eu colocar em evidência, né? Daí já me dá um medinho. Use a primeira e a segunda derivada de f.
para determinar os intervalos nos quais f cresce, decresce, é côncava para cima e côncava para baixo. Bom, se é a primeira derivada, esse cubo já vira quadrado, então já não me assustou tanto. Primeiro, vamos à análise de crescimento. Quanto que é f'? F' é 3x ao quadrado menos 6x. 3x quadrado menos 6x. Legal. Agora eu já consigo ver onde ela cresce ou decresce. Não, ainda não. Vou ter que fazer mais uma coisinha. Eu vou colocar o 3x em evidência. 3x que multiplica x menos 2. Agora sim, né? Ó, 3x quadrado menos 6x. Quando que f' é igual a zero? F' é igual a zero em x igual a zero em x igual a 2. Então, eu vou fazer aqui uma reta que vai desde o menos infinito até o mais infinito. Vou colocar o ponto 0 e vou colocar o ponto 2. Vou olhar lá para o meu f', vou escrever ele aqui de novo, né? F' igual a 3x, x menos 2. Quando x for menos infinito, bem menor do que zero, né? Eu vou ter menos e menos, então a derivada vai ser positiva. A função cresce. Vou fazer um risco assim, cresce. Entre 0 e 2, né, eu vou colocar 1. Né? Quando for 1 aqui é positivo e lá é negativo, então menos, menos, menos. E acima de 2, positivo e positivo, então positivo, 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 positivo. Função cresce, função decresce e função cresce de novo. Já fiz a análise de crescimento. Né? E se eu olhar bem para o gráfico, faz todo sentido. Ó, de menos 1, eu fiz desde menos infinito, mas de menos 1 até 0, ela cresce. Então, tá certo. De 0 a 2, de 0 até 2, ela decresce, então tá certo. De 2 até infinito, ela cresce, então tá certo. Então, do ponto de vista de crescimento, de análise de crescimento, está certo. Agora vamos ver do ponto de vista da análise da concavidade. Eu vou ter que achar convexo e côncavo aqui. Ó. Então, vamos lá. F' igual a... Eu vou fazer a derivada desse aqui, não desse aqui, porque me parece mais fácil. 6x menos 6. 6x menos 6. F' igual a 6, que multiplica x menos 1. Agora eu vou fazer aqui a análise de crescimento, né, do F' de menos infinito até mais infinito. E eu tenho um ponto de análise aqui, um ponto de inflexão, né, em x igual a 1. Então, aqui eu vou colocar x igual a 1. Quando x for menor do que 1, a segunda derivada é negativa, ou seja, eu tenho um gráfico convexo. E quando x for maior do que 1, eu tenho uma segunda derivada positiva. Eu tenho um gráfico côncavo. Eu vou apagar aquela análise que eu fiz ali ao lado antes com do crescimento. E agora eu vou fazer a análise da concavidade. Então, eu tenho uma mudança de concavidade em x igual a 1. Aqui eu tenho uma mudança de concavidade nesse ponto. X igual a 1, tá certo. E até 1 é convexo, tá certo. Depois de 1 é côncavo, tá certo. Bom, o que o exercício me pediu? Né? A figura mostra o gráfico, use a primeira e segunda derivada,
para determinar os intervalos onde ela é crescente ou decrescente. Fizemos, ó. Então, crescente, decrescente, crescente. Ok, fizemos. Côncava para cima e côncava para baixo. Fizemos também. Localize todos os pontos e confirme que suas conclusões estão consistentes com o gráfico. Bom, o ponto de derivada zero nós encontramos, né, que é x igual a zero, está aqui. Outro ponto de derivada zero nós encontramos, que é o ponto 2, né, está aqui. Né? Os pontos de derivada positiva, né, de crescimento, e de decrescimento nós encontramos, né, são os sinais aqui. E, finalmente, as concavidades nós encontramos, né, de 0 até 1, aliás, desculpem, de menos infinito até 1 e de 1 até mais infinito. Confirmamos todos os pontos, né, o ponto também de inflexão, de onde deixou de ser convexo para ser côncavo, e as concavidades positivas e negativas. Helena, Igor e Etsa, alguma parte desse exercício que vocês gostariam que eu repetisse? Uhum. Obrigado, Etsa. Helena e Igor. Uhum. Igor, só falta você. Ou não, né? Talvez só as duas estejam aí. Então vamos seguir. Ah, tá aí. Então, agora, a figura sugere que a função tem um ponto de inflexão, mas não sabemos exatamente a localização. Então, eu não sei onde, né? Pela setinha aqui parece que é no 2, mas eu no olho ia chutar no 3. Daí pede-se, use a primeira e a segunda derivada para determinar os intervalos no qual a função é crescente, decrescente, côncavo para cima ou para baixo. Localize todos os pontos de inflexão, que são os pontos de mudança de concavidade. Bom, primeiro vamos... Essa função, ela parece fácil, mas ela não é tão fácil de derivar, viu? X é na menos x. Eu vou abrir um quadrinho branco aqui e eu vou derivar essa função junto com vocês. Conto com a ajuda de vocês aí na derivação dessa função. F de x igual a x vezes e na menos x. F' é igual a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Então, vou descobrir que F' é igual a E na x menos x E na menos x. Aqui é na menos x, né? Também. Posso ainda fazer mais uma. F' igual a E na menos x, que multiplica 1 menos x. Bom, vou fazer a derivada segunda. Eu acho que eu vou pegar dessa daqui ou dessa daqui. Vou pegar dessa de baixo aqui, parece mais fácil. F' igual a derivada da primeira. Menos E na menos x. Vezes a segunda. Mais a primeira.
vezes a derivada da segunda, que vai dar menos 1. Então, aqui vai ficar menos E na menos x, que multiplica 1 menos x, menos E na menos x. Vou colocar esse E na menos x em evidência. Vai ficar menos E na menos x, que multiplica 2 menos x. Tá? Então, aqui eu tenho F duas linha e F linha. Vamos só conferir com os nossos valores lá. Olha aqui, ó. Vamos pegar aqui o F', E na menos x, o menos x está certo. E o F duas linhas também está certo, porque tem um menos aqui, e está 2 menos x e não x menos 2. Então está certinho também. Bom, encontramos as duas derivadas, né? Agora nós podemos fazer a análise de crescimento pela derivada primeira, né? Vamos fazer aqui no canto de cá. Quando que esse cara aqui é igual a zero? Ele é igual a zero somente quando x é igual a 1. Não existe x no mundo que faça E na x dar zero. Então, eu vou variar aqui do quase menos infinito até o quase mais infinito. Tenho um ponto certo de análise de derivada igual a zero aqui no x igual a 1. Aqui a derivada primeira é igual a zero. Voltando, eu estou fazendo análise de F', né? Vou fazer tudo azulzinho circulado para saber que é o F'. E quando o x é negativo, primeiro, ó, esse sinal não muda nunca, ó. Não importa o valor de x, se ele é positivo ou negativo, isso aqui sempre vai ser positivo. É elevado a alguma coisa, sempre vai ser positivo. Então, eu tenho que fazer a análise só desse pedacinho do parênteses aqui. Quando x ele for menor do que 1, eu tenho positivo. Porque pensem aqui, menos 10, né? 1 menos 10 vai dar mais 9, é positivo. E quando x for maior do que 1, aí vai dar negativo. Então, o que eu tenho? A função cresce de menos infinito até 1 e decresce de 1 para frente. Eu vou dar uma olhadinha no gráfico para ver se isso é coerente. Olha aqui, ó, e não é que é verdade, ó. Aqui a derivada é zero, né? No 1 a derivada é zero, ela cresce e depois ela decresce. Opa, então o gráfico nesse trecho fechou. Agora vamos à análise de concavidade, que é o que eu vou circular em vermelho. De novo, não tem x no mundo que faça isso aqui ser negativo. Então, para fazer a análise da concavidade, que é da segunda derivada, eu vou pegar o x igual a 2. Quando x é muito negativo, né? Menos 10, claro que isso aqui vai ser negativo. E agora, quando x é muito positivo, claro que isso aqui vai ser positivo. Então, eu sei que aqui é convexo e aqui é côncavo. Até 2 ela é convexa, depois ela é côncava. E não é que isso faz todo sentido? Até 2, né? Aqui é o ponto de mudança de concavidade. Até 2 ela é convexa. E de 2 para frente ela passa a ser côncava, né? Aqui ela deixou, no 2, ela deixou de ser convexa para ser côncava, né? No 2. Bom, então nós fizemos, né? Localizamos os pontos notáveis, que são os pontos de derivada zero e de segunda derivada zero. Localizamos, fizemos uma análise de crescimento e de concavidade da função. E, por fim, ele pediu ainda, localize todos os pontos de inflexão. Pontos de inflexão são os pontos onde a segunda derivada é nula. Né? Tem um só, né? Só x igual a 2. Né? Só x igual a 2 é um ponto de inflexão. Então, assustou mais do que deveria essa função. Não foi nem tão difícil de fazer primeira e segunda derivada. Não digo que foi fácil,
né? Mas não foi nem tão difícil, e a análise do gráfico também não é tão difícil. Bom, e vamos finalmente, né, para finalizar hoje, o gráfico 7, do exemplo 7, a figura mostra um gráfico de uma função, né, o que pode ser o mais complicado para a aula de hoje, por causa desse seno. Por que eu digo que isso é complicado? Porque só o seno de x, ó, ele tem um monte de côncavo convexo, um monte de derivada igual a zero, né? Então, ele tem infinitos pontos de mudança de concavidade e de mudança de crescimento, né? Por sorte, ó, tá sublinhado em vermelho, de 0 até 2π. Então, analise o gráfico só de 0 até 2π. Não precisa analisar nem mais para lá e nem mais para cá. Ainda bem, porque senão seriam infinitos pontos. Use a primeira e a segunda derivada para verificar onde a função cresce, decresce, é côncavo para cima, côncavo para baixo. Localize todos os pontos que confirmem se as suas conclusões são consistentes com o gráfico. Então, vou fazer primeira derivada e segunda derivada. A primeira derivada aqui, eu vou escrever aqui do ladinho, porque depois a gente já vai ter elas aqui para análise. Mas eu vou escrever elas aí porque eu sempre acho conveniente fazer a primeira e a segunda derivada, para nós acompanharmos bem. Então, a primeira derivada é igual a 1 mais 2 cosseno de x. Moleza. Segunda derivada, bom, esse 1 aqui morre, né? Vai ficar menos 2 vezes seno de x. Também moleza, né? Essas duas, reescrevo elas aqui e vou fazer a análise só de 0 até 2π, conforme foi solicitado. E vou fazer até 2π aberto e não fechado. Quando que 1 mais 2 cosseno de x é igual a zero? Essa é uma excelente pergunta. Vou puxar até o quadro branco de novo. 1 mais 2 cosseno de x igual a zero. Quando que 1 mais 2 cosseno de x igual a zero? Quando o cosseno de x for igual a menos 1/2. Não me ajudou muito. Quando que cosseno de x igual a menos 1/2? Bom, você vai ter que desenhar aquilo que eu falei que vocês vão ter que ficar craques, já deveriam estar no círculo trigonométrico. Aqui nesse eixo nós medimos os cossenos, nesse eixo os senos. Eu sei que o raio é 1, então eu sei que menos 1/2 está aqui, ó. O valor ali, ó, é menos 1/2. Então, eu sei que o cosseno de x é menos 1/2 quando o ângulo for esse valor aqui, ó. Então, esse representa cosseno de x igual a menos 1/2. Daí o Igor vai me pedir, mas esse de baixo também. E você está certíssimo, Igor. Então, este ângulo e também este ângulo aqui, ó. Ambos representam cosseno de x igual a menos 1/2. E aí eu vou me lembrar de uma outra regra aqui, ó, que tinha seno, cosseno, essa eu sei de cor, né? De 30, 60 e 90. 1, 2, 3, 3, 2, 1, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2, sobre 2. E daí passava a raiz aqui, só não passa a raiz no 1, porque a raiz de 1 é 1. Isso aqui ó, é uma maravilha para decorar. Outra coisa, o cidadão também tem que saber que π é igual a 180 graus. Então, ele vai saber que esse aqui é π sobre
6, π sobre 3 e π sobre 2, né? Porque π é 180, então 90 é π sobre 2. Né? E assim por diante mantém-se as proporções. O cosseno igual a 1/2 positivo. O seu Ângelo está com problema. É π sobre 6, 30, 45 e 60 aqui, ó. 30, 45 e 60 graus. Π sobre 6, π sobre 4 e π sobre 3. Tá. De novo, π é 180, né? 6 vezes 3, 18, então π sobre 3 é 60, né? Π sobre 6 é 30 e π sobre 4, 45, porque π sobre 2 é 90, né? E essa proporção se mantém. Eu sei que o cosseno de 60 graus, que é π sobre 3, que é igual ao cosseno de π sobre 3 radianos, é igual a 1/2. Então, eu só vou dar uma pensadinha aqui no 1/2 positivo agora. Né? Vou pensar, se esse ângulo fosse 1/2 positivo, né, eu teria esse ângulo aqui de 60 graus. Então, eu sei que esse ângulo aqui, ó, é de 60. O ângulo que sai deste início aqui até aqui é 180. 180 menos 60 dá 120. Então, esse é o ângulo de 120 graus. Tá? Então, eu sei que x pode ser 120 graus. Eu sei também que este outro ângulo aqui provavelmente é 240, porque essa distância daqui para cá é 60. E agora eu vou fazer 180 mais 60 e vou ver quanto que dá. Vou puxar minha calculadora aqui, hein? 180 mais 60 igual a 240. Tá? Então, x pode ser 120 ou x pode ser 240 graus. Tanto em x igual a 120 quanto em x igual a 240, eu tenho essa relação obedecida, que é a mesma coisa que essa relação obedecida, que é a mesma coisa que primeira derivada é igual a 0. Tá? Então, a primeira derivada é igual a 0 em x igual a 120, em x igual a 120, em x igual a 240. Tá? A primeira derivada é igual a 0 em x igual a 120 e em x igual a 240. Agora eu vou lá para o meu gráfico e vou ver se isso é verdade. A primeira derivada, será que... Será não, no gráfico está aqui e aqui. Será que esse aqui é 120? Será que esse aqui é 240? Bom, aqui está em π, né? Para o meu azar. Para eu transformar de grau para radianos, eu multiplico por π e divido por 180. Né? Então, agora eu vou fazer aqui 120 vezes π dividido por 180. Vai dar 2π sobre 3. Né? Eu vou dar uma olhadinha aqui, ó. Bom, ele dá entre 90... Ó, ele dá entre 90 e 180. Então, a chance de ser 120 é grande. O outro dá entre 180 e 270. Então, a chance de ser 240 é grande. Então, tá ok. Nosso raciocínio tá bem ok. Tá dentro. Agora, nós vamos às concavidades. Côncavo para baixo e côncavo para cima. E a fórmula da segunda derivada. Menos 2 seno de x igual a 0. Então,
De novo, agora é concavidade. Eu quero 2 seno de x. Eu quero saber quando menos 2 seno de x vai ser igual a zero. Isso vai acontecer quando seno de x igual a zero. Cuide para não fazer que nem uma multa e já botar zero. Tá? De novo, com muita calma, desenhe o círculo trigonométrico. Pensa, aqui é cosseno, aqui é seno. Em quais ângulos o seno é igual a zero? Certamente em x igual a zero. Mas também, não só em x igual a zero, como em x igual a 180 graus. 360 também, mas eu considerei de 0 até 359,999. 360 não pega. Então, em 0 e 180 graus eu tenho isso. Tá? Então, x igual a 0 graus, x igual a 180 graus, para a segunda derivada ser igual a zero, onde eu tenho mudança de concavidade. Tá? Nesses dois pontos, eu tenho mudança de concavidade. Eu posso até fazer uma análise de sinal dessa concavidade, né? Análise de sinal da concavidade. Então, eu vou analisar x igual a zero, x igual a 180 graus, menos infinito, mais infinito. E aqui, na verdade, eu vou analisar nem de menos infinito a mais infinito, só de 0 a 2π. Né? Então, voltemos aqui. Análise da concavidade, de novo. Nós vamos analisar de 0 até 360. E eu tenho aqui no meio, no 180, eu tenho um ponto de mudança. Né? No 0 também eu tenho um ponto de mudança, né? Poderia vir um pouquinho mais, só para pensar num 0 menos, né? Alguma coisa assim. Bom, o que acontece? Quando o x é negativo, para pegar um pouquinho negativo, né? O seno é negativo. O seno é negativo. Bom, negativo com esse negativo aqui vai dar positivo. Então, ele era côncavo aqui para trás. No 0 é 0, né? E depois do 0, né? Se eu tenho um ângulo aqui, qualquer ângulo aqui, o seno é positivo. Isso acontece até 180, o seno é positivo. Até 180 o seno é positivo e a segunda derivada, por conseguinte, é negativa. Negativa, 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 negativa. Passou do 180, o seno é negativo, logo a segunda derivada é positiva. Positiva, 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 positiva. O que acontece? Aqui eu tenho um ponto de inflexão. Aqui eu tenho um ponto de inflexão. É lógico que aqui é mais um ponto de inflexão. Aqui eu tenho convexo e aqui eu tenho côncavo. De 0 a 180 é convexo, de 180 a 360 é côncavo. Vamos lá dar uma olhadinha? De 0 até 180, aqui é um ponto de inflexão, aqui também é um ponto de inflexão e aqui é mais um. Né? É côncavo e depois é convexo, né? E depois é côncavo. Exatamente o que nós fizemos lá no quadro branco. Né? Primeiro convexo, depois côncavo. Análise de sinal da derivada, que antes nós só fizemos quando a derivada era igual a zero. Então, f', vamos fazer de 0 até 2π. Inclusive, vamos pegar o zero menos. Bom, a primeira derivada é 1 mais 2 cosseno de x igual a zero. Bom, cosseno de x igual a menos 1/2 é que me dá a derivada zero. E isso vai acontecer nos ângulos de, como nós já vimos, 120 e 240. Vou fazer até com aquele roxinho, né, para saber aqui, ó. 120 e 240. Bom, o cosseno
Enquanto ele for maior, enquanto o cosseno de x for maior do que menos 1/2, isso aqui dá maior do que 0. Então, tudo isso aqui é positivo. Positivo, inclusive aqui. Positivo, positivo, positivo. Porque o cosseno é esse número aqui, ó. Enquanto ele não chegar aqui, esse ângulo aqui também vai dar o cosseno aqui, tudo isso aqui vai dar maior do que 0. Agora, daqui até aqui, esse número aqui ele vai ser maior do que menos 1/2. Ele pode ser menos 1, por exemplo. E 1 menos 2 dá um número negativo, né? Menos 1 ele vai dar quando for 180. Então, aqui ele é menos, 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 menos. Tem que fazer análise com bastante calma nesse círculo. E depois, daqui para lá, o que vai acontecer? O cosseno vai voltar a ser maior do que menos 1/2. Logo, esse número todo aqui vai dar maior do que 0. Tipo, 1 menos, que seja 1/4, vai dar maior do que 0. Então, vai ser positivo, 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 positivo. A função, então, ela cresce de 0 até 120. Ela decresce de 120 a 240 e cresce quando é mais do que 240 graus. Vamos fazer essa análise. Então, a função, ela cresce até aqui, até 120 graus. Ela decresce até esse termo aqui, ó, 240 graus. E depois ela volta a crescer. Fizemos toda a análise de crescimento, decrescimento e análise de concavidade dessa última função. Essa, sim, foi difícil, exige mais da gente. E eu vou pedir que vocês analisem, olhem esse vídeo várias vezes e me perguntem o que for necessário, porque nós temos um tempinho ainda. Não pretendo seguir adiante com a aula de hoje, tá? Nossa aula termina nesse último exercício aqui. A próxima aula, nós vamos fazer a revisão da prova. O que é isso? Vocês vão preparar um PowerPoint e vão me apresentar o que vocês fizeram na prova. Tá? Vocês vão me explicar o que vocês fizeram na prova. Tá? Cada um vai ter aí um tempo aí de 5 a 10 minutos. 7 é o ideal para apresentar uma questão que eu vou pedir. Vocês vão preparar todas elas e eu vou pedir uma só. Podem preparar bem aquela que vocês fizeram pior na prova, porque é bem essa que eu vou pedir para vocês apresentarem, tá? Que chance de aprender um pouco mais e ganhar uma notinha a mais, né? Ou de eu descobrir quem fez a prova e quem colou, tá? Tenho certeza que não estou falando com ninguém que colou aqui agora, tá? Então, para vocês é uma chance de conseguir uma notinha a mais. Dúvida da aula de hoje? Ou das aulas passadas também, não sendo as questões da prova agora, só depois da apresentação. Igor, Helena, Edsa. Claro, Helena, vou colocar tudo isso aqui no Moodle, pode deixar. Então tá bom, meus caros. Vou colocar isso aqui no Moodle ainda, provavelmente agora, pela manhã, tá? Nesses próximos 10 minutos. Tá? Um abração para vocês aí e até a semana que vem na apresentação das questões da prova, tá? Tchau, tchau.